Cidadania Cristã, parte 2, o tema de hoje é o paradigma da dupla cidadania. Você pode repetir isso comigo? Repita comigo, o paradigma da dupla cidadania. Isso, ficou quase bom. Acho que a gente pode melhorar, mas como está no começo, a gente vai acreditar que a gente pode ficar melhor. Mas nós vamos falar sobre o paradigma da dupla cidadania, e eu gostaria de ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 13, e a palavra do Senhor diz assim: e sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui Marcos, o livro de Marcos está nos retratando esse texto tão enigmático e tão encorajador ao mesmo tempo. E sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras do próprio Senhor Jesus, escritas e relatadas pelo evangelista Marcos. E então a gente, depois de tudo que a gente aprendeu aqui, e eu julgo a gente ter aprendido aqui temas preciosos, e se você levou isso de fato para a sua mente, para o seu coração, para as suas anotações, pode ter certeza que você avançou muito na sua caminhada espiritual, mesmo que ainda você não tenha percebido nos últimos dias e nos últimos meses. E então, dentro das nossas aprendizagens que nós tivemos, nós temos então diante de nós um dilema. Qual o dilema, pastor Léo? O dilema do sim e do ainda não. Como assim o dilema do sim e do ainda não? Nós já fomos salvos? Sim, mas ainda não. Porque essa salvação dentro de um processo só será completa e só será plena quando Jesus vier e estabelecer o seu reino. Foi isso que nós aprendemos. Então nós já fazemos parte do reino de Deus? Sim, e ainda não. Nós fazemos parte do reino de Deus porque o reino de Deus habita dentro de nós e através de nós, mas só faremos parte plena do reino de Deus quando Jesus voltar. Então é o velho dilema do sim e do ainda não. Nós somos santos? Sim, mas ainda não, porque nós só seremos plenamente santos quando vencermos de uma vez por todas, de maneira definitiva, o pecado. E isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Então esse é o grande dilema do sim e do ainda não que a igreja vive. Então quando renascemos em Cristo, nós nos tornamos cidadãos celestiais, mas até com que Ele estabeleça seu reino de forma plena, também respondemos por nossa passageira cidadania terrena. E aí, mais uma vez, o sim e o ainda não. Então nós estamos diante de um conflito, porque eu sou um cidadão do reino de Deus, mas enquanto Jesus não volta, eu ainda respondo pela minha passageira, breve e repentina cidadania terrena. Então não dá para simplesmente a gente achar que está tudo certo e querer viver como se a gente não fizesse parte desse mundo. Então, da mesma forma que existem direitos e deveres para o reino celestial, existem direitos e deveres para o reino e cidadania eterna, e nós precisamos estar enquadrados tanto em um quanto no outro, e esse é o grande desafio, o grande paradigma que nós vivemos como cidadãos celestiais, porque ser cidadão do céu ainda não nos fez deixar de ser cidadãos da terra. Até aqui deu para entender? Sendo assim, um dos grandes desafios que nós temos é saber lidar com essa dupla cidadania. Então, como é que eu me comporto? Como que eu devo agir? De que maneira devo viver? E o texto agora aqui de Marcos e as palavras de Jesus relatadas por ele, vem então nos dar uma direção ou algumas direções de como será essa vida, sendo cidadãos dos céus e cidadãos da terra, ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Então o texto de Marcos, ele começa falando sobre ser odiado. Jesus fala, vocês serão odiados por causa de mim, por causa do meu nome. E quando Marcos relata isso, e quando Jesus fala sobre ser odiado,
Ser odiado, essa palavra representa apenas uma série dos desafios e provações que enfrentaríamos como cidadãos dos céus na terra. O que ele está querendo dizer é: o fato de serem cidadãos dos céus não elimina o fato de que, como cidadãos da terra, vocês enfrentariam muitos desafios. Amém, irmãos? Existem alguns pregadores por aí que dizem que em Jesus é só bênção, é só vitória, não tem desafios, não tem problema, mas o maior pregador é Cristo, e ele disse: serão odiados, passarão por dificuldades, sofrerão perseguições. Então isso faz parte por quê? Porque nós ainda temos uma cidadania terrena, e como cidadãos do céu na terra, nós somos uma contrapartida, nós somos contramão, então nós incomodamos, ou pelo menos deveríamos incomodar, porque nós estamos em outra perspectiva, em outro ambiente, ainda que pisando na terra, a nossa mente, o nosso coração está conectado no reino dos céus. E isso vai gerar algum tipo de desconforto, e por isso que Marcos está falando sobre esse ser odiado como uma maneira representativa de uma série de provações que nós enfrentaríamos como cidadãos dos céus na terra. Porém, Marcos e Cristo terminam o texto trazendo o encorajamento e uma esperança final, dizendo: mas aquele que perseverar. Aquele que perseverar quanto tempo? Uma semana? 15 dias? Até o próximo domingo? Não, ele diz: aquele que perseverar até o fim. De que fim ele está dizendo? Do fim terreno, dessa cidadania terrena, e dessa velha terra que se tornará uma nova terra. Ele está dizendo: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o paradigma dessa dupla cidadania é que, se eu não zelar de uma cidadania terrena, eu corro o risco de perder a minha cidadania celestial e eterna. E mais uma vez, o sim e o ainda não. Eu fui salvo, mas ainda não, porque eu ainda preciso cumprir com algumas deliberações, a fim de que eu não perca a minha salvação, a fim de que eu não perca o presente que Ele me deu, a fim de que eu não perca a chance e a oportunidade de reinar com Ele, no seu trono e governo eterno, para os séculos e séculos, de uma eternidade a outra eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Dentro desse paradigma, nós precisamos entender que Marcos, ele está apontando, através das palavras de Cristo, ele está apontando para uma caminhada de constância, ele está apontando para uma caminhada de permanência, ele está apontando para uma caminhada de longevidade. Nós, seres humanos, às vezes valorizamos muito o barulho, o movimento, o envolvimento e a performance, mas a palavra está dizendo: vale mais do que qualquer uma dessas outras coisas, a constância, a permanência, a longevidade. O reino de Deus não é para um momento, o reino de Deus é para que a gente siga até o fim, para viver a eternidade com Ele. É por isso que não vale a pena ser fiel apenas o hoje e o agora, e amanhã deixar de ser. E esse é o nosso grande desafio, não só no reino de Deus, esse é o grande desafio da nossa vida, sermos constantes. A longevidade é um dom de Deus, e nós precisamos entender que esse deve fazer parte das características da nossa vida, dentro de uma cultura humana e terrena, para que nós não venhamos perder a nossa cidadania celestial e o nosso reinado eterno. Constância. Você já se pegou em algum momento assim muito empolgado com alguma coisa, e depois passou e você fala, só dá um tchauzinho e fala: aquele tempo foi bom? Já começou algo com muito engajamento e depois parece que se esfriou totalmente. Começa o ano e eu vou ler a Bíblia toda, e de repente passam-se 3 meses, e agora a gente está diante do mês de março dizendo: cara, eu nem sei qual foi o mês que eu li a Bíblia, mas está vindo tão bem. Eu vim para um culto, recebo uma palavra e digo: a partir de hoje minha vida vai ser diferente. Quando eu menos espero, está pior do que já estava antes. E a gente tem dificuldade. Qual a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é de sermos constantes.
constantes, e a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos seguir na direção da constância, da longevidade, da permanência. É melhor ir devagarzinho sempre, do que vir correndo e parar no meio do caminho. Sabe, não, a Bíblia nunca vai cobrar de nós uma performance absurda, mas ela vai cobrar de nós fidelidade, constância, permanência e longevidade. Você não precisa estar todo dia feliz, mas você tem que ser todo dia crente fiel. Você não precisa estar todo dia dando tchau e sorrindo para as estrelas, mas você tem que estar todo dia confiando no Senhor e com seu coração guardado nele, porque é isso que te fará ter uma vida plena aqui e viver a eternidade com Ele no reino. Por esse motivo nós precisamos aprender o quê? A lidar com essa dupla cidadania, a fim de vencermos todos os dias, até a volta de Cristo. Aquela ideia de que a gente mata um leão por dia, é tipo isso. Nós precisamos vencer todos os dias, e todos os dias haverão desafios, e todos os dias vai dar vontade de parar, e todos os dias a gente vai tentar, de alguma forma, fugir de uma realidade que contempla essa dupla cidadania, mas Jesus bem disse: aquele que permanecer fiel até o fim, até o fim. Repita comigo: até o fim, esse será salvo. O que aprendemos então com esse texto? O que aprendemos então com Jesus? O que aprendemos então com esse relato de Marcos, que também foi o mesmo relato de Mateus, no Evangelho de Mateus? Eu aprendo uma coisa: eu aprendo que tudo vai passar, menos o reino de Deus. Então repita comigo: tudo vai passar, menos o reino de Deus. Para agora e pense em qualquer coisa que a sua mente criativa te permite pensar. Vai passar, menos o reino de Deus. Então, se eu estou diante de uma perspectiva, de uma dupla cidadania, entendendo que tudo vai passar, exceto o reino de Deus, eu preciso então adaptar a minha vida nessa ótica e nesse segmento. Não vale a pena dar a vida por aquilo que é passageiro. Precisamos nos concentrar naquilo que é eterno. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, em detrimento ao terreno, nós estamos esquecendo o que é eterno. O nosso problema com a cidadania celestial é exatamente a nossa cidadania terrena. O que nos faz esquecer o céu é exatamente a terra. O que nos impede de estar conectado no céu é a conexão com a terra, porque as duas coisas são opostas, mas nós simultaneamente vivemos as duas identidades. Olha que loucura! E como é que nós vamos lidar com isso? Nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias da nossa cidadania terrena. Às vezes, são as circunstâncias boas, às vezes, são as circunstâncias ruins que nos fazem esquecer do reino eterno. E é tão ruim, é tão difícil, e é tanta adrenalina para nós que vivemos uma dupla cidadania, que as coisas boas podem nos prejudicar e nos fazer esquecer o reino, e as coisas ruins também podem nos prejudicar e nos fazer esquecer o reino. Então o problema não está na circunstância, o problema não está naquilo que acontece, o problema não está se é bênção, ou se é prova, ou se é luta, ou se é dor, se é desafio. Esse não é o problema é como nós encaramos a vida, como nós enxergamos a vida. O problema, mais uma vez, está na nossa perspectiva, e é por isso que a gente falou algumas vezes sobre assumir uma perspectiva celestial. E aí, eu enfrento um momento de muita dor, de muita luta, de muita dificuldade, e eu sou ferrenhamente tentado a me esquecer da minha cidadania celestial. O medo, a ansiedade, o murmurar, o esfriamento, tudo isso, quando eu vejo que as coisas não estão indo como eu planejei, que eu tive notícias que eu não esperava ter, que eu enfrento dificuldades que eu não esperava enfrentar, que eu fui traído pela pessoa que eu menos imaginava, que os meus sonhos foram arrancados de uma forma muito repentina, e tudo aquilo começa a gerar em mim, de uma maneira
muito consistente, uma vontade de me conectar apenas com as minhas dores e com as minhas dificuldades terrenas, ao ponto de me esquecer completamente que existe uma esperança no reino e no trono eterno de Deus. É assim ou não é? A gente, quando está passando por lutas, por dificuldades, por dores ou por qualquer uma dessas circunstâncias, situações, a gente tende a se esfriar, a gente tende a desanimar, a gente para de ler a Bíblia, a gente não quer ir na igreja, a gente não quer que o pastor visite a gente não quer ir em lugar nenhum, e a gente parece que se esqueceu que nós temos uma outra cidadania. Mas consequentemente o outro lado também é verdade. O quê? Parece que quando tudo vai bem, o carro do ano, tanque cheio, dinheiro na conta, conta paga, viagem planejada, você não sabe onde põe o dinheiro, saúde está igual de um coco, está tudo bem. Parece que a gente se sente assim, cara, tá bom demais aqui, Jesus não precisa voltar não. Não vou para a igreja hoje não, afinal, deixa eu curtir a minha bela vida. Vocês perceberam que tanto um lado quanto o outro estão tentando nos roubar da nossa real, verdadeira e eterna identidade? Quem está comigo aqui diz amém, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E então nós somos tentados a nos esquecer. É por isso que Jesus disse, olha, haverão problemas, haverão dificuldades, mas aquele que permanecer fiel até esse será salvo. Então qual é o nosso desafio? Permanecer. E como é que a gente permanece? Com uma expectativa. Qual é a expectativa? Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ter provação, vai ter luta, mas aquele que permanecer, esse será salvo. Conta-se uma história de um rei, que um dia ele pede para um sábio escrever em sua coroa uma frase, que o fizesse manter a sensatez e o equilíbrio em seus dias, sendo esses dias bons, ou sendo esses dias ruins. Ele olha para o sábio e fala assim, escreve uma frase na minha coroa, e que essa frase me permita me manter a minha sensatez e o meu equilíbrio, nos dias bons, e também nos dias ruins. O sábio ficou confuso, sem saber o que fazer. Ele foi dormir, e em uma noite de sono, ele sonhou, e no sonho Deus lhe deu uma frase, e essa frase era, vai passar. Pela manhã ele escreveu a frase na coroa, e entregou a coroa para o rei. O rei pegou a coroa, leu aquela frase e ficou impressionado, porque sabia que aquilo era a maior de todas as verdades, que quando estivesse vivendo momentos bons, lembraria que eles passariam, e se estivesse vivendo momentos ruins, saberia que certamente eles também passariam. Isso faria manter a sua sensatez e o seu equilíbrio, em não esbanjar quando as coisas estivessem muito boas, e em não desanimar quando as coisas estivessem muito ruins, mantendo-se firme, sabendo que tudo vai passar. E aí eu não sei hoje o que você está enfrentando, mas se você está enfrentando uma grande luta, uma grande dificuldade, e está com uma dor muito grande no seu peito, a palavra é, vai passar. Mas se você está hoje dizendo, está bom demais, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, eu estou vivendo coisas maravilhosas, eu tenho também uma notícia para você, vai passar, porque todas as coisas passarão, apenas uma permanecerá eternamente, que é o reino eterno de Deus. É por isso que não vale a pena eu ficar prostrado, frustrado diante de uma luta, e não vale a pena eu também ficar completamente empolgado diante de uma vitória, porque tanto a luta quanto a vitória vão passar. Amém por isso? Você sabia que nós fazemos idolatria com as nossas lutas e com as nossas vitórias? O que é idolatria? Idolatria é adoração a algo, adoração a uma imagem, e idolatria nada mais é do que quando nós colocamos qualquer coisa no lugar que é de Deus. E nós somos muito tentados a isso.
Porque quando somos feridos ou uma luta vem, a gente pega a ferida e a luta e a gente coloca a ferida e a luta acima de Deus. A ansiedade é uma idolatria. Desculpa falar que o Brasil é o país número 1 em ansiedade do mundo, né? Mas a ansiedade é dizer: Deus, eu não confio em você, eu não confio na sua paternidade, eu não confio no seu amor, eu não confio que você está no domínio de todas as coisas, eu não confio que o Senhor continua governando sobre todas as coisas, e que tudo está no seu controle, e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. Então, se eu coloco a luta acima de Deus, isso é uma idolatria, e isso me arranca, isso arranca do meu coração o prazer pela salvação, a alegria da salvação, o prazer pela eternidade. Eu estou aqui para te dizer: Jesus vai voltar, o reino dele vai ser estabelecido, ele continua no controle, no governo de todas as coisas, e a nossa esperança está nele. Mas tem gente que pega a sua vitória e coloca a sua vitória no lugar de Deus e diz: agora eu não preciso mais de Deus, porque agora eu estou podendo, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho influência, agora eu tenho poder, agora eu tenho tudo que eu quero. Deus, obrigado enquanto o Senhor me ajudou, mas agora eu não preciso mais do Senhor, eu não preciso mais me santificar, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais ler a Bíblia, afinal já tenho tudo que quero. Eu usei Deus apenas para saciar minhas necessidades terrenas e humanas. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Estão comigo? Está acabando, gente, essa série que aperta a gente de todos os lados, né? Essas primeiras palavras. Estou orando e pedindo a Deus para trazer umas palavras mais leves para a gente, para a igreja ver se ela aviva mais um pouquinho, né? Que está difícil, ninguém dá glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Tudo vai passar, menos o reino de Deus. Tudo vai passar. Eu não estou dizendo que você tem que simplesmente chutar o balde e falar: agora também não estou nem para mais nada, já que vai passar. Sabe, cuida de você, cuida das suas finanças, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, mas vai passar tudo. Busque uma vida melhor, busque segurança e bênçãos para sua casa e para sua família, realize seus sonhos, não tem problema, mas saiba, tudo isso vai passar, vai acabar, vai ficar para trás. Então nunca negocie o que é eterno em detrimento daquilo que é terreno. Se a gente aprendesse isso hoje, já estava excelente, a gente já poderia voltar para casa. Nunca negocie o que é eterno em detrimento daquilo que é terreno, porque tudo que é terreno vai passar, e o que é eterno permanecerá. Louvado seja o nome de Jesus. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito, que ele fala sobre essa perspectiva celestial, e tem uma parte dele que diz assim, eu ia ler, mas eu vou cantar, aproveitar as oportunidades da vida, né? É mais ou menos assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. É exatamente disso que esse hino está falando. É só uma parte dele, depois se você quiser ouvir todo, vai para o YouTube. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. O que ele está dizendo? Às vezes as coisas desse mundo querem nos encantar e uau! Só que ele diz, são vão terrestres esplendores, passageiro. Aí ele está dizendo, mas eu contemplo o meu lar celestial. Eu tenho uma visão para o céu, eu tenho uma visão para a eternidade. E então a gente vai para uma próxima etapa, que é então, beleza, eu entendi os desafios, como eu lido com isso? Como que eu lido com o paradigma da dupla cidadania? Como devo me comportar? Como devo andar? E eu gostaria de te dar uma direção nessa noite. Você precisa cultivar uma caminhada espiritual.
Existe um propósito diante de tudo aquilo que a gente faz. Deus estabeleceu a sua igreja, e Deus estabeleceu algumas práticas espirituais, que nós chamamos de disciplinas espirituais para a sua igreja. E isso nada mais é do que uma forma que temos de viver nesse mundo conectados nos céus, com os pés na terra e com a mente e o coração no céu, e vivendo uma dupla cidadania da melhor maneira possível, até que Cristo volte e que todas as coisas passem e que o reino dele se estabeleça por toda a eternidade. Repita comigo: eu devo cultivar uma caminhada espiritual. Uma vez então que nós não temos o poder de controlar as circunstâncias terrenas, ou alguém aqui tem o poder de controlar? A gente não tem. E é exatamente um dos problemas do caos desse mundo. As coisas perderam o controle. E por estarmos aqui, a gente vai viver coisas boas e a gente vai viver coisas ruins. E quem controla isso? Ninguém. Bom fosse se a gente pudesse controlar. A gente pegava as ruins e jogava para o lado, as boas a gente falava: vem em mim. É ou não é verdade? Mas a gente não pode controlar, e uma vez que não podemos controlar as circunstâncias terrenas, devemos aprender em Deus como reagir diante delas. Então beleza, então como eu devo viver? Você deve viver aprendendo em Deus como reagir diante das circunstâncias boas, e como reagir diante das circunstâncias ruins. É por isso que Paulo vai dizer: olha, eu já vivi bonança, e eu já vivi escassez, porém eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, não é sobre ter ou sobre não ter, não é sobre bonança ou sobre escassez, é sobre ter Jesus e viver numa perspectiva celestial. Vocês estão entendendo, gente? Então nós precisamos aprender em Deus como reagir. Uma vez eu ouvi uma frase e eu concordo com ela: nós não somos as nossas ações, nós somos as nossas reações. Porque para agir a gente ensaia, é ou não é? Se eu falar para alguém que: fulano, domingo que vem você vai vir aqui na frente, vai contar um testemunho, você vai dar uma palavra de oferta, o que você vai fazer? Você vai ensaiar, preparar, vai dar uma arrumada no cabelo, falou: opa, hoje eu vou estar lá na frente. Vai para uma entrevista de emprego, o que você faz? Nossa, deixa eu me preparar aqui para uma entrevista de emprego. Primeiro encontro, ou segundo, ou terceiro, vou para o encontro com o crush. É assim que fala? Deixa eu me arrumar. Então a gente se organiza. E por que as pessoas falam assim: nossa, depois que eu casei, parece que eu conheci uma outra pessoa? Porque a pessoa do namoro, às vezes do noivado, ela estava meio que ensaiando para agir, estava meio que planejado. No casamento não tem jeito. No casamento toda máscara cai. Cai e cai bonito. Porque dentro de casa todo mundo é quem realmente é. Não fica com enganação. Na igreja a gente engana, no trabalho a gente dá uma enganada, mas em casa a gente é quem de fato a gente é. Nós precisamos entender que nós não somos as nossas ações, nós somos as nossas reações, porque para reagir nós não pensamos. É quando alguém pisa no seu pé e você xinga, aquilo está falando exatamente quem você é. Porque a reação é a verdade do seu coração sendo jogado para fora. A boca fala o que o coração está cheio. Então nós temos que aprender em Deus, não só como agir, é importante, mas como reagir. Não, eu sou um crentinho bonitinho, mas a primeira luta que vem, eu ponho para fora quem eu sou de verdade. E agora eu quero desviar, e agora eu quero ficar bravo com Deus, e agora eu estou com raiva do pastor, que ele não me ajudou. Isso só está colocando para fora quem a gente realmente é. Porque as lutas, as adversidades, as bênçãos e os poderes não muda quem a gente é, só coloca para fora quem de fato a gente é. O dinheiro, o poder, nada disso muda ninguém, só revela e potencializa quem de fato a gente é. A dor, a dificuldade, a tristeza não muda quem a gente é, só revela de fato quem a gente é e potencializa isso. A pergunta é: quem é você na dor? Quem é você na luta? E quem é você na bonança? Quem é você na vida boa?
isso está falando de fato quem você é. E isso é bom, não é ruim, porque às vezes a gente olha e fala assim, cara, então eu não sou legal, mas isso é bom, porque a partir daí Deus começa a tratar com a gente, e a gente começa a se arrepender, a ficar mais humilde, e falar, poxa, eu preciso muito aprender com Jesus, porque realmente eu me tornei uma pessoa não tão legal no dia da luta e da dificuldade, quando a notícia ruim bateu na minha porta, então quer dizer que eu preciso melhorar, e amém por isso, porque o Espírito de Deus nos faz melhorar. E às vezes a gente olha e fala, nossa, realmente eu estava mais crente na luta, agora que as coisas ficou boas, eu estou um pouquinho diferente. Bom, que o Senhor está nos chamando à correção. Amém? E é lógico que, cara, nós somos seres humanos, e as dificuldades da vida, as circunstâncias, as tentações, elas mexem com a gente. Mexe ou não mexe? Elas mexem com a gente. Mas é por isso que nós precisamos entender o significado das disciplinas espirituais, porque quem nos permite avançar é o Senhor, no poder do Espírito Santo, porque em nós mesmos, nós não somos capazes de viver essas coisas, e é por isso que nós precisamos do Senhor. Então o que a gente precisa fazer? Cultivar uma caminhada espiritual, de disciplinas espirituais, e de repente a gente vai falar sobre isso mais na frente, de uma maneira mais específica, sobre as disciplinas espirituais, e falar sobre cada uma delas, mas vamos pelo menos aqui resumir, ou tentar pegar as mais importantes. Uma disciplina espiritual, oração. Na maioria das vezes a gente nem sabe, a gente acha que orar é tipo uma regrinha, que se não orar a gente vai para o inferno. Nunca foi. Oração é uma disciplina espiritual que me faz estar preparado para reagir diante dos embates da vida, sejam eles bons ou sejam eles ruins. É o que me faz ser mais parecido com Jesus. Então o que a oração faz? A oração me dá direção. A oração, de tantas outras coisas que ela pode fazer por nós, ela nos dá direcionamento. Eu já falei isso e volto a dizer, a oração não é o meio pelo qual eu alcanço de Deus aquilo que eu quero. A oração é o meio pelo qual Deus alcança de mim tudo que Ele quer. Oração não é lugar de receber, oração é lugar de entrega. Oração não é lugar onde Deus faz o que eu quero, oração é lugar em que eu me prostro diante dEle e digo, Senhor, seja feita a sua vontade. O que queres de mim? Quais são os próximos passos? Esteja comigo, me ensina a prevalecer. Oração não é dizer, Deus, passa de mim esse cálice. A oração é dizer, Deus, se não for possível, cumpra em mim a sua vontade, faça a sua vontade. A oração me dá direção. Então na oração eu posso pedir, não tem problema quanto a isso, é bíblico, tá? Você pode orar e falar, Deus me dá, não tem problema. Mas se a oração é só pedir, então aí é um problema, porque está revelando um coração interesseiro. A oração é para se arrepender, é para pedir perdão, é para ser perdoado. A oração é para interceder, para falar, Senhor, abençoe meus amigos, meus irmãos, minha família e tal, não tem problema. Mas a oração precisa-se de um momento de contemplação. O que é a contemplação? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É quando eu paro, eu silencio a minha voz, eu silencio o meu coração, eu silencio o mundo, eu desligo de tudo, me conecto com o Pai e digo, Senhor, eis-me aqui na sua presença, eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir sua direção, eu quero ter clareza dos próximos passos. É quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor. E então a oração nos dá direção. Pastor, então como que eu luto essa luta? Como que eu me preparo então? Já que como cidadão terreno eu preciso guardar, eu preciso permanecer, Você precisa ter uma vida de oração. Quem está comigo aqui diz amém. Uma outra disciplina espiritual, jejum. Eita, agora aqui, ó. Tem gente que acorda 9 da manhã, 9h30 ele entrega o jejum. Senhor, o senhor sabe, né? Já estou tremendo. Tem gente que não gosta de... Uma vez uma menina, nós fizemos um jejum na igreja, eu falei, vocês precisam tirar algo que custe. E a menina falou, pastor, tirei a cenoura. Eu falei, cenoura? Você gosta tanto de cenoura? Ela falou, não, não gosto muito não. Eu falei, uau, inteligente você. Jejum precisa
ser um momento que me custe. E por quê? Não é pelo sacrifício, é porque é uma forma de eu provar que em Deus eu consigo dominar a minha natureza carnal, e o instinto mais poderoso que o homem carrega é a fome. Você acredita nisso? O instinto da fome, ele é milhares de vezes mais forte do que o instinto sexual, por exemplo. Então, uma vez que o homem em Deus, ele consegue se posicionar e entender que ele pode andar uma milha a mais, que ele pode fazer algo a mais, que ele pode romper com a barreira do medíocre, então ele começa a se posicionar em Deus em todas as áreas da sua vida, que ele diz: com o Senhor eu posso vencer isso, com o Senhor eu posso resistir isso, com o Senhor eu posso ter muito dinheiro e não me corromper, com o Senhor eu posso ter zero dinheiro e continuar firme e fiel a Ele, com o Senhor, porque eu aprendi na prática do jejum, que é uma disciplina espiritual, e no jejum também nós adquirimos sensibilidade, porque quando a gente está jejuando, a gente tem mais facilidade de conhecer Deus, de ouvir Deus, de se submeter ao mundo espiritual. É como se a gente estivesse fechando a porta do mundo terreno e estivesse abrindo a porta do mundo espiritual, porque o jejum, gente, não é ficar sem comer. Ficar sem comer é passar fome. Jejum é momento de consagração. É quando você consagra a sua vida a Deus, fala: cara, esse momento aqui é eu e Deus, e nesse período de jejum, eu vou me santificar, eu vou me guardar. O nome disso é consagração, é fechar a porta do mundo e abrir a porta do reino celestial, e viver naquela expectativa, ainda que por alguns instantes. A leitura da Bíblia, como é difícil, como é desafiador, mas por quê? Porque a gente acha que é uma regrinha chata da religião, e nunca foi. Ler a Bíblia é ser liberto do orgulho, da avareza. Ler a Bíblia é ser liberto da murmuração, da miséria. Ler a Bíblia é buscar entendimento. Romanos 12:2 vai falar que nós mudamos a nossa vida mudando a nossa mente. E como que a gente muda a nossa mente? A gente muda a nossa mente com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Disciplinas espirituais que me ensinam a reagir diante das circunstâncias da vida, me guardando dentro de uma longevidade, para que quando Jesus volte, eu reine com Ele, para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está comigo diz amém. A comunhão, a igreja, o corpo de Cristo, congregar. Maior luta na vida de um pastor é reunir o povo todo. Que dia foi que a gente veio num culto aqui e estava todo mundo? Nenhum, nunca. Em 2 anos quase de história, nenhum. Todos os domingos, e antigamente tinha as quartas. Pergunta para o pastor: quando foi um dia que estava todo mundo? Nenhum. E você que está aqui, teve um que você não estava. Eu estava em todos. Estava. Cadê? Esposa. Teve algum que eu faltei? Viajei? Hã? Não entendi não, mas eu faltei algum. Ah, verdade, fui pregar na outra igreja. Mas fui para a igreja. Pensa comigo. Porque a gente acha que é uma chatice. Tem que ir para a igreja todo dia. Eu também tenho minha vida. Isso aqui nada mais é do que fortalecimento. Porque eu venho aqui e nós aprendemos uns com os outros, e através da comunhão e através do corpo de Cristo nós entendemos o que? Nossa, o fulano está passando por uma luta talvez maior do que a minha, olha lá ele adorando, servindo a Deus. A gente se encoraja, a gente se fortalece. Ou a gente olha e fala: nosso irmão recebeu a bênção dele, a minha próxima está vindo, Deus ainda está fazendo milagres, glória a Deus. Eu ouço uma palavra e falo: poxa, isso é para mim, eu vou vencer. E a gente vai se fortalecendo. Mas a primeira coisa que o diabo põe na cabeça da gente é: você não está bem hoje não, fica em casa. Para que ir para a igreja? Eu estou mentindo? Ou você nunca foi tentado? Fala: não, hoje você não está bem,
fique em casa. Eu tenho um conselho para a maioria das pessoas que me fala sobre isso. Qual é o meu conselho? O dia que você não quiser vir para a igreja, passa por cima de tudo e vai, porque naquele dia Deus tem algo poderosamente preparado para você. Aquele é o dia da sua vitória, mas a maioria das vezes a gente faz a vontade da carne, do diabo e fica em casa, e o que melhora? Nada, só piora. E no meio da noite a gente ainda pensa, cara, eu deveria ter ido para a igreja, a gente arrepende ainda, e o diabo ainda joga na cara, tá vendo que crente que você é? Ou tanto que a gente é bobo. É por isso que a gente precisa adotar disciplinas espirituais, porque nós vamos então estar preparados para o embate dessa vida, e nós venceremos todos os dias, até que Cristo volte. Eu estar aqui em cima desse púlpito hoje, pregando para vocês, não é mérito meu, mas o Senhor me segurou com suas fortes mãos, por causa da oração, do jejum, da palavra, da comunhão, da igreja. Eu não estou pregando para vocês algo que eu imagino, eu estou pregando para vocês algo que eu vivo, nos momentos melhores da minha vida, os momentos piores da minha vida, o Senhor pegou na minha mão, me levantou e me fez avançar, e quando Jesus voltar, eu reinarei com Ele por toda a eternidade. Tudo isso que eu acabei de falar, nos leva a uma vida de obediência. Obedecer não faz parte da nossa característica humana. Obedecer a gente não faz porque gosta. Você está ali varrendo um chão e alguém fala assim, fulano, varre aqui. Você fala, agora eu não varro, se quiser você varre. A gente parece que perde o incentivo quando alguém manda a gente fazer alguma coisa, né? Quem nunca teve uma treta com a mãe, com o pai? Eu estou mandando. Rapaz, fala assim não, que eu fico chateado. A gente não nasceu para obedecer, faz parte da nossa natureza carnal, muito pelo contrário. O que acerta isso? A minha vontade é fazer aquilo, a gente quer desobedecer, a gente quer fazer o que não pode. Já viu alguém falar, nossa, parece que o proibido que é bom? Satanás que fala isso, porque é verdade, na nossa natureza carnal, pecaminosa, maligna. Agora, obedecer faz parte de uma caminhada com o Senhor. É por isso que eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso vir para a igreja, eu preciso fazer parte de uma dimensão espiritual. Aí, através disso, eu consigo, pela fé, obedecer. Lembra da primeira palavra, que foi domingo passado? Que a obediência traz a ordem, a paz. Uma vida de obediência me leva a uma vida de santificação. Percebes que é um processo? Uma vida de obediência me leva a uma vida de ordem. Uma vida de obediência me leva a uma vida de segurança. Quando as coisas estão bem difíceis para mim, eu oro. E eu falo, Senhor, eu coloco isso nas suas mãos. Se o Senhor quiser que eu haja de uma forma diferente, ou que eu reaja de uma forma diferente, eis-me aqui, coloca em mim o seu Espírito, me direciona, eis-me aqui. Mas se nada eu puder fazer, eu descanso no Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando eu faço essa oração, eu me sinto seguro, e não importa qual tempestade esteja sobre a minha vida, isso traz a mim segurança, isso traz a mim paz. O que o Senhor nos prometeu, paz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, a paz que excede todo entendimento. E paz não é ausência de caos, paz é quando reinamos diante do caos, sobre o caos, é quando o mundo está perdido, desorientado, ansioso, e nós estamos dizendo, a minha vida está nas mãos do Senhor, eu creio que Ele está agindo. É Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e logo Ele se levantará em meu favor. Jó perdeu tudo, mas não perdeu sua fé, sua convicção, sua paz. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Jesus, e é por isso que nós vivemos o reino de Deus aqui na terra, porque tudo está caindo, tudo está de cabeça para baixo, mas a nossa vida está alinhada, está organizada, está ordeira, nós temos paz, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, paz em meio ao caos. Caminhando para o final, gostaria de ler Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Apocalipse 3, 11. Vocês estão aí ainda? Diga sim. Apocalipse 3:11. Eis
que em breve eu venho. Quem está falando isso? Jesus. Lembra da história do João, na ilha de Patmos, recebendo uma revelação poderosa de Jesus? E então ele começa a escrever nos primeiros capítulos algumas cartas para 7 igrejas da Ásia, e para uma dessas igrejas ele traz uma palavra que ecoa aos nossos corações no dia de hoje. Ele diz para eles: eis que em breve eu venho. A vinda de Jesus, ela é breve para todos nós. Por quê? Porque a nossa vida, ela é muito breve. Olha para trás e perceba o quão rápido a sua vida passou. A Bíblia diz que a nossa vida, ela é como um sopro, a nossa vida é como um vento, a nossa vida é como um orvalho. Tudo isso é passageiro. Você pode fazer o que você quiser, mas o tempo que passou não volta. O tempo é implacável, ele não volta. Você pode até se esforçar para viver um pouquinho mais, mas no dia que Jesus falar acabou, ele puxa a tomada, acabou. Como diz o Cláudio Duarte, ele chama a senha e vamos embora. A vida é passageira. Eu fiquei velho, vocês acreditam nisso? Eu olho no espelho, eu tenho barba branca, cabelo branco. Eu olhei e falei: gente, parece que eu envelheci 5 anos em 2. Não por causa da igreja, tá, gente? Fica tranquilo, não tem nada a ver com isso. Amém? Eu envelheci 5 anos, eu era mais novo, estava vendo umas fotos, minha barba era pretinha. Eu falei: de onde que saiu esses cabelos brancos? O tempo passa, querendo você ou não, gostando ou não, estando preparado ou não, crente ou não crente, preparado ou não, o tempo passa, e Jesus está dizendo: eis que em breve eu venho. E ele vai dizer: guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu gosto muito disso, que ele está falando o seguinte: guarda o que você tem. E o que você tem? Você tem valores, e se você perde os valores que você recebeu do reino, então automaticamente você perde também o reino. Deu para entender? O que me faz estar no reino é os valores do reino, e se eu perco os valores do reino, eu perco também o reino. E ele diz: guarde o que tem. E aqui na versão que eu estou lendo diz: guarde o que tens, para que nenhum homem tome a sua coroa. Sabe o que eu acho engraçado? Nós corremos o grande risco de ir perdendo os nossos valores na caminhada, por conta das circunstâncias. Tem gente que estava indo bem, aí veio uma luta e ele se perdeu seus valores, ele perdeu, parece que ele não foi mais a mesma pessoa. Tem gente que estava indo bem, até o dia que ele ganhou aquela promoção no trabalho, pôs dinheiro no bolso, se perdeu, nunca mais foi a mesma pessoa. Tem gente que estava indo bem, começou a namorar, se perdeu, nunca mais foi a mesma pessoa. Tem gente que estava indo bem, se casou, perdeu. Tem gente que estava indo bem, morreu alguém, parece que ele morreu junto, acabou. O Senhor está dizendo o seguinte: eis que em breve eu venho. Guarde o que você tem. Guarde o que você tem. Guarde os seus valores espirituais. Guarde o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. E eu acho legal, porque aqui não está falando sobre conquistar. Aqui está falando sobre não perder. A nossa caminhada cristã, a gente não fica correndo atrás de uma coroa. A coroa já é nossa a partir do momento que a gente nasceu de novo. Você só tem que correr atrás da coroa se você não nasceu de novo ainda. Aí pode correr. Nasceu de novo, a coroa é sua. O céu é seu, o reino é seu, a eternidade. Tudo que era de Jesus, Ele morreu para te dar tudo que era dele. Então o que Jesus está falando é: não fica correndo atrás de coroa, de salvação, cargo, posição, não corra atrás dessas coisas, mas vigia, para você não perder aquilo que você já tem. Você já tem a coroa. O dia que você nasceu de novo, você já foi dado como filho de Deus, como herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. O céu é meu e seu, o reino é meu e seu, e Jesus está dizendo: guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Ele te deu, e sua missão é guardar. E ele diz: eis que breve venho. Fica de pé comigo, por favor. Eu quero terminar essa palavra lendo os Salmos 125.
versículo 1. Salmos 125, versículo 1. Espero que vocês tenham compreendido o que Deus quis nos transmitir através dessa palavra. Mas a gente fecha com esse salmo, e o Salmo 125:1 diz: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. O Senhor nos chamou para uma vida de confiança. Fé é confiar. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa oração hoje precisa ser: Deus, eu confio no Senhor. Se o Senhor me permitiu passar por circunstâncias difíceis, eu confio, o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor é quem me fortalece, é o Senhor quem me sustenta. Eu confio no Senhor. Se o Senhor me permitir alcançar os lugares altos dessa vida, riquezas, poderes e dinheiro, eu confio no Senhor, que o Senhor só vai me levar lá, se da mesma proporção que eu crescer, o meu caráter espiritual cresça junto comigo, e se for para eu fazer a diferença nesses lugares, porque se não for, também não quero. Eu confio que o Senhor tem preparado o que há de melhor para mim. Eu confio, assim como Paulo disse, na bonança e na escassez, eu posso todas as coisas no Senhor. E o texto vai dizer que os que confiam no Senhor. Então quem são aqueles que vão permanecer até o fim, que foi o texto que a gente leu no início do Marcos 13:13, quem é que vai permanecer até o fim? Longevidade, constância, é o que confia, é o que entrega, é o que chama Jesus para a caminhada e diz: eu não abro mão do Senhor por nada. É o que tem disciplinas espirituais em dia, é o que ora não por uma regra, é o que ora porque sabe que sem oração ele morre, é o que jejuma não para emagrecer, é o que jejuma porque ele quer intimidade com o Senhor. É o que lê a Bíblia não procurando ali referências para encher e inflar o meu ego. Não, eu leio a Bíblia porque a Bíblia me orienta, me direciona, muda a minha mente, muda quem eu sou. Eu vou para a igreja, não é para fazer bonito para o pastor, eu vou para a igreja porque eu sei que aquele é um lugar de fortalecimento, e quando eu estiver fraco eu saio de lá forte, porque ali há algo do corpo de Cristo, vitamina, substância do corpo para a minha vida. Eu preciso viver em comunhão. Quando eu digo igreja, eu não estou falando do prédio, eu estou falando da comunhão, sendo aqui no culto de domingo, seja no churrasco, seja na oração, na gincana, e amém pela gincana dos jovens lá, glória a Deus, aonde quer que eu esteja com um corpo, que a gente esteja edificando uns aos outros. E assim nós quebramos o paradigma da dupla cidadania, e nós trocamos aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno, e não ao contrário. Sempre que tivermos que escolher entre o que é passageiro e o que é eterno, a gente já sabe o que deve fazer. Não fique muito ludibriado, muito encantado com as coisas dessa vida. Tem coisas boas aqui? Tem, mas elas passam. Aproveite, desfrute com temor, com reverência, mas vai passar. Aqui tem luta, tem dificuldade, tem lágrima, tem choro, tem dor, tem doença, tem quebradeira, tem tudo isso, mas vai passar. Nenhuma nem a outra coisa pode reger a nossa vida. O que deve reger a nossa vida é: eu faço parte de um reino eterno e celestial, eu confio no Senhor, e os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.